Obrigada, viu, doutora Rejane? Mas olha, em que casos, né, eu quero perguntar à doutora Joislane aqui, o que é que pode ser negado, doutora Rejane? Em que caso o auxílio ele pode ser negado, Joislane, pode ser negado o auxílio doença ou o auxílio acidente e também se a empresa responsável é o INSS ou se existe outro tipo de empresa? Então, quem nega e quem concede benefício é o INSS, sempre, certo? Então, quem vai conceder ou negar o benefício, qualquer que seja ele, doença ou acidente ou aposentadoria, vai ser o INSS, Marília. Certo. E sim, ele pode ser negado. Em quais casos? Ou no caso de ausência de incapacidade do auxílio-doença ou ausência de redução de incapacidade, no caso de auxílio-acidente, ou num outro caso, que é a ausência de qualidade de segurado, aí qualquer um dos dois. O que é isso, a ausência de qualidade de segurado? Eu brinco muito dizendo que, para explicar para os meus clientes como é que funcionam os benefícios do INSS, eu brinco dizendo assim, que tudo no INSS funciona como um seguro de carro. Se eu estou pagando o seguro do carro, eu tenho 1 ano para usá-lo. Então, paguei hoje e eu posso bater no carro, pode ter um sinistro no carro durante 1 ano. Então, durante 1 ano eu estou resguardada, não é assim? No INSS funciona mais ou menos parecido. Enquanto eu estou pagando o INSS, eu estou segurada. Qualquer coisa que aconteça comigo, eu posso pedir ao INSS. Se eu paro de pagar o INSS, eu tenho um prazo. Esse prazo pode ser de 12, de 24 ou de 36 meses. 1, 2 ou 3 anos, certo? Isso a gente chama de período de graça. Qualquer coisa que aconteça nesse período, eu posso pedir o auxílio-doença ou o auxílio-acidente, porque eu tenho qualidade de segurado. Se eu pedir fora desse prazo, eu não vou ter qualidade de segurado. E aí o INSS ele pode me negar isso, Marília, certo? Ok. Vamos lá. Tem pergunta aqui, eu vou pedir para ela vir mais para cá, pode ser? Pode. Ela vir para esse? Tá, então tá. Pode ficar aí mesmo, Joslane. Bora lá. A próxima pergunta. Bom dia, passei pela 2ª cirurgia cardíaca de implante de prótese mecânica valvar há 4 meses. Faço uso do Marevan diariamente, minha perícia foi indeferida. Tenho direito de pedir a aposentadoria? Entendeu aí, João? Entendi. Olha só, eu tô vendo que você fez uma perícia e ela foi indeferida, certo? Sempre que a gente faz perícia para o benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Se o INSS entender que essa sua incapacidade, ela não é temporária, ela tem um caráter definitivo, aí ele vai conceder, Marília, a aposentadoria por invalidez. Certo. Se ela acha que o INSS errou, ela ou ele, desculpa, acha que o INSS errou, que deveria sim ter deferido, até porque eu vi que ela fez uma cirurgia, ela deve procurar um advogado e acionar o judiciário. Tem que procurar a justiça e a justiça vai fazer uma nova perícia em você, verificar as tuas condições de saúde e também a qualidade de segurado, que é aquela historinha que eu falei do seguro do carro, tá certo? Verificar se você está segurada, se você tem carência, se você tem qualidade de segurado, para conceder ou não o seu benefício. Então, se teve a perícia indeferida, procura um advogado e aciona a justiça. Nesse caso, assim, tipo, a pessoa está trabalhando numa empresa, certo? E aí acontece, né, sei lá, uma doença grave, precisa fazer uma cirurgia e a pessoa precisa se afastar por conta dessa cirurgia. Até quando essa pessoa ela é coberta pela empresa e até quando ela começa, e a partir de quando ela começa a ser coberta pelo INSS. E tem que apresentar alguma coisa lá no INSS, tem que levar alguma coisa? Sim, Marília. Tanto cirurgia como doença, tá certo? Qualquer atestado que você leve para o empregador é responsabilidade do empregador, no caso de segurado empregado, tá? Eu vou excetuar aí os domésticos e os contribuintes individuais, mas no caso de um empregado normal de uma empresa, de um banco, de uma indústria, um empregado de carteira assinada, os primeiros 15 dias
é responsabilidade do empregador, é o empregador que paga. Depois disso, é o INSS. Digamos que eu fiquei afastada 10 dias. O médico disse assim, olha, você vai ficar em casa durante 10 dias. Aí, nesse caso, eu não vou nem para o INSS. Quem vai pagar esses 10 dias de afastamento é a empresa. Certo. Agora, se ele disse, você vai ficar afastado 30 dias, a empresa paga 15 e o INSS paga 15. Ah, doutora, eu sou contribuinte individual. Sou eu mesma que vou lá e pago ao INSS a minha contribuição. No caso dos contribuintes individuais, é diferente, tá certo? Desde o primeiro dia de afastamento, fiz uma cirurgia, vou precisar ficar afastado 30 dias. Eu só vou ter direito a 15? Não. No caso dos contribuintes individuais, você vai ter direito desde o primeiro dia. Então, você vai lá no INSS, dá a entrada desde o primeiro dia e você vai ter direito a receber os 30 dias em que você ficou afastado da atividade laborativa. Maravilha. Bora lá, tem mais uma pergunta aqui. Doutora, bom dia. Eu tenho síndrome do carpo, fibromialgia, tendinite, bursite. Minha filha, você tem tudo, viu? Meus ombros deslocam com frequência. Consigo aposentadoria por invalidez? Tenho 34 anos, 13 anos de contribuição. E aí, com tudo isso aí, porque é muita coisa, viu? Tem coisa, viu? É tendinite, fibromialgia, tem a síndrome do carpo, que também deve ser, não sei se ela trabalha há muito tempo, né? Com esse movimento repetitivo. E o pessoal que tem esse tipo de trabalho com mouse o tempo todo no computador, geralmente pega tendinite e essa síndrome do carpo também, né? Então, Marília, eu trabalho muito com bancários. E quando ela começou a descrever as patologias, eu até lembrei deles. Porque muitas vezes os bancários, eles têm essas mesmas patologias. Justamente porque eles trabalham muito assim, ó. Atendendo, digitando, né? Pegando alguma coisa aqui. Então, como eles têm um movimento muito repetitivo, eles têm essas patologias. E o engraçado é que essas patologias, elas são muito profissionais, a maioria das vezes. Sim. Eu queria até saber qual era o trabalho, né, que essa pessoa exercia. Manda aí seu trabalho, e aí o que é que você faz pra gente saber. Porque, assim, muitas vezes, essas patologias, quando estão na crise, elas vão incapacitar. Mas outras vezes, elas só vão reduzir a sua capacidade laborativa. Certo. Então, eu não posso te dizer se você vai ter direito a uma aposentadoria, porque não é só a doença que diz que você tem direito a uma aposentadoria, certo? Para isso, ela tem que estar num estágio tão elevado que vai te incapacitar de maneira permanente. Agora, eu posso te dizer uma coisa, é muito provável que, diante desse quadro, com essas patologias todas que você relatou ter, você tenha, no mínimo, uma redução de capacidade laborativa. E se essas patologias se originaram do teu trabalho, né, sei lá, você é bancário, você é caixa de supermercado, você exerce muito atividades que, mexe muito o ombro, às vezes até quem trabalha na indústria. Eu tinha um cliente que trabalhava com calçados, numa empresa de calçados, então ele tinha um problema muito sério na perna, tanto que ele repetia. A gente contou, então, em 1 minuto, ele fazia esse movimento com o joelho 9 vezes. Imagina isso durante 8 horas no dia. 9 vezes... sei lá. Não vou nem contar, porque eu na época eu fiz essa conta. Mas, assim, são pessoas que têm um movimento por várias vezes no dia. Então, essas pessoas, elas adquirem doenças que são profissionais, tá certo? E que não necessariamente incapacitam para gerar o auxílio-doença e a aposentadoria. Mas, muitas vezes, reduzem a capacidade e dão direito ao auxílio-acidente, que é aquele que você pode continuar trabalhando e receber também o auxílio-acidente. Marília, você recebe os dois, o salário e o auxílio-acidente. Maravilha. Bora lá, solta mais uma pergunta. Tem muita pergunta aí, hein? Bom dia, Marília. Eu tenho depressão com CID 33.2 e o governo cortou meu Bolsa Família. Não tenho renda nenhuma. Posso receber o auxílio-doença? Mas esse auxílio-doença, só se ela contribuir, doutora? Ou como é que faz? Porque justamente, Marília. Bolsa Família foi cortado. Eu já estava pensando nisso. Eu disse, olha, se tem o Bolsa Família, provavelmente ela não estava contribuindo. Para receber o auxílio-doença, a gente tem que estar ou contribuindo ou ter contribuído num recente. Mas, se por um acaso você recebeu o Bolsa Família, você tem uma patologia que te incapacita por um longo período, a gente pode ver a questão do LOAS, Marília, que é aquilo que a gente sempre fala aqui também, né? Que é o BPC.
o benefício de prestação continuada, tá? Pode não ser o auxílio-doença, mas se você preenche os requisitos para receber um Bolsa Família, pode ser que você preencha os requisitos para o BPC, tá certo? E é interessante você conversar com um advogado. Maravilha. Bora soltar o áudio agora. Bom dia. Meu irmão, eu gostaria de tirar uma dúvida. Meu irmão se aposentou, aí ele só ganha meio salário. Ele trabalhava numa firma e sofreu um acidente de trabalho num caminhãozinho. Aí ficou com problema na perna, mas aposentaram ele só com meio salário. E eu gostaria de saber se isso está certo, porque a pessoa não pode ganhar menos de um salário, né? Ele que é pai de família, tem criança pequena e ficou no prejuízo. Eita, nesse caso, era melhor a empresa ter feito o quê? Porque se ele ficou com uma deficiência, e eles podem fazer isso, botar meio salário, um salário já não dá para nada, imagina meio. Meio salário dá nem para comprar uma caixa de leite direito. Bora lá. E aí, doutora Joeslane, o que é que se faz nesse caso? Olha só, o benefício que o INSS concedeu para o seu irmão, muito provavelmente não é uma aposentadoria, tá certo? Não existe aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, nenhum benefício inferior ao salário mínimo, tá? O que pode existir inferior ao salário mínimo é ou a cota parte de uma pensão por morte, que não é o caso aqui, ou o auxílio-acidente, porque o auxílio-acidente, ele corresponde a 50% do salário de benefício. Então, se o salário de benefício do seu irmão é de um salário mínimo, ou seja, se a aposentadoria dele seria de um salário mínimo, o auxílio-acidente vai ser de meio salário mínimo. Mas se ele está trabalhando ainda? Ele não está trabalhando, né? Pelo que eu entendi. Eu entendi que ela falou parou. que ele está trabalhando meio... Não, ele está ganhando... Ele só está recebendo ele está só recebendo meio salário mínimo. Ah, é? Então tá. O que eu posso dizer a ela é o seguinte: se ele tiver condições de trabalhar, mesmo recebendo esse benefício, ele pode voltar ao trabalho, porque esse benefício que ele recebe é um auxílio-acidente, tá? Se é meio salário mínimo, é auxílio-acidente. Com certeza. Agora, doutor, ele não tem condições de trabalhar, a lesão dele, a sequela dele ficou muito grave, ele não tem condições de exercer a atividade que ele exercia. Então, procura um advogado e diz, olha, meu irmão não tem condições de exercer a atividade e ele precisa converter esse auxílio-acidente aqui em aposentadoria. Aí sim, tem que se avaliar as possibilidades e fazer essa conversão, tá certo, Marília? Mas ele não está aposentado, tá? Ele recebe um auxílio-acidente. Eu achei que ele estava trabalhando, tipo, fazendo uma função lá em outro tipo de função, né? E ganhando meio salário. Aí eu já nem ia concordar tanto, gente. Porque ele mudou apenas de função, mas ele continua trabalhando, então... Eu entendi que ele foi demitido. Inclusive, essa pessoa... Salário, mesmo assim, não dá para nada, viu? Inclusive, essa pessoa ela só pode ter sido demitida da empresa. Provavelmente, você vai até me dizer isso. Ele pode ter ficado afastado um tempo, depois começou a receber o auxílio-acidente e ele só foi demitido da empresa um ano depois que ele voltou para a empresa. Porque se ele tiver sido demitido antes, muito provavelmente, se o acidente foi na empresa, essa demissão foi também equivocada, certo? Foi errada. E se fizer menos de 2 anos, já acaba aí talvez uma ação trabalhista. É bom verificar isso também com o advogado. Maravilha. Doutora Joeslane, obrigada por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente. Foi ótimo, agradeço. Viu? Muito bom ver vocês sempre. Muito bom estar aqui sempre, Marília. Maravilha. Olha, gente, eu vou para um pequeno intervalo e eu volto já. Não sai daí, não.